Olá, Fênix, tudo bem com vocês? E vamos para as energias para o mês de fevereiro de 2026 para o signo de Peixes. Lembrando, é uma leitura geral, pode não ressoar com todo mundo. Pegue aquilo que faça sentido no seu momento e o que não fizer sentido, joga para o universo. Mas costumo dizer que se você chegou por aqui, nada é por um acaso, tem uma mensagem para vocês. E já caíram 2 cartas ali que eu vi. Parece que muitos de vocês estão num estresse muito grande. Situações que não deixam vocês dormir. Inclusive, uma inquietude muito grande. Mas vamos lá. Peixes, quais as energias que temos para o signo de Peixes, fevereiro de 2026? Peixes. Vamos lá, piscianos. Signo de Peixes. Vocês estão querendo encontrar uma solução muito grande, principalmente pro lado emocional de vocês, né? Vou aceitar esta. Esta vai ficar fundo do deck. Quantos arcanos maiores? Vamos lá. Pajem de copas. A carta do pendurado e a carta da lua. Vocês estão tentando entender o que está acontecendo com vocês, por que de tanto medo, tanta insegurança, e tentando analisar para sair de uma situação emocional que deve estar mexendo demasiadamente com vocês. Pode ser que chegue uma mensagem para vocês que vai ajudá-los a entender quais são as situações que eu tenho que observar. Não é agir, e sim observar. A vida está falando para vocês o seguinte: existem certas situações ao qual você tem que se readaptar, e não só isso, observar com a mente e tendo clareza e sentindo no seu próprio corpo as situações para ter o entendimento de como curar principalmente esses medos, inseguranças e essas ilusões. Existe aqui uma situação de essa busca. Muitas vezes eu percebo que vocês, piscianos, andam se abandonando. Muitas vezes vocês querem fugir de entender essa parte emocional de vocês. Mas quanto mais vocês fugirem, mais vocês vão se sentir estagnados e cada vez mais não conseguindo entender como destravar todos esses medos e inseguranças. Carta do imperador, a carta do carro e a carta dos amantes. Olha que interessante. Comecem a olhar para vocês o que está oculto aqui, né? Que eu diria isso. Que eu vejo dessa forma. Vocês ainda não conseguiram entender como expandir a vida de vocês. Vocês estão tentando buscar quais são as alternativas, ou é como se vocês estivessem com um carro totalmente desgovernado e que eu preciso fazer uma escolha exatamente de qual caminho que eu desejo. Mas este caminho está aqui mostrando para vocês por que vocês não cuidam da parte emocional para fazer a cura desses medos que está internamente de vocês. Entender que excesso de responsabilidade também cansa. O importante é vocês olharem para quem vocês são e entenderem que está na mão de vocês o poder de decidir, o poder de ser estratégico e o poder de conquistar aquilo que você quer. Se for dentro do trabalho, um exemplo, se eu ando desanimado com esses medos e essa insegurança e as coisas estão travadas, é porque eu tendo dificuldade de direcionar para onde eu quero, sabe? De ver que a vida não é somente esses medos e essas inseguranças. Talvez até parar de ficar olhando tanta coisa de ruim que anda aparecendo nas redes sociais, na televisão.
Começar a olhar para a vida que as coisas boas ou ruins, elas vão acontecer, independente da ação de vocês, tá? Então, assim, tenha consciência. Em outras situações, aprenda a dizer não. Aprenda principalmente a dizer não e sair desse pessimismo ou desse excesso de controle. Posso dizer que muitos de vocês querem abafar o emocional utilizando o racional. Só que o que você faz com tudo isso, piscianos? Vocês acabam não sentindo aquela dor e sendo esse acúmulo de cada vez mais medos, inseguranças e até te levando a uma certa ilusão aonde vocês não conseguem nem sair do caminho, não conseguem nem ter ação que é necessária dentro do trabalho, dentro de um relacionamento, aonde você estiver com alguma coisa assim. Vamos lá, mais 3 energias, peixes. O que vem para os piscianos em fevereiro? Aí, oportunidade tem de sair dessa energia. Esta funda do deck. Olha como tem tanta oportunidade. Mas o que aflige vocês é ainda todas essas preocupações, talvez alguns arrependimentos também. Vamos lá. É isso mesmo. Outro pajem de copas. E percebe como ele veio de uma forma diferente agora. Olhar para as suas emoções ou trazer para a sua vida a intuição olhando para o crescimento material de vocês. Existe a possibilidade de um novo início. Não é só um novo início, mas é de vocês terem fôlego para irem em busca, digamos, batalhar. Só um momento. Voltando, desculpa. De vocês batalharem e pôr em prática a sua criatividade. Enquanto vocês ficarem fechados naquele quarto escuro, que é a carta da lua, cheio de ilusões, de acharem que não conseguem fazer as situações, comecem a olhar a carta da imperatriz. Comecem a olhar o tamanho da prosperidade, olhar para si, olhar para o espelho e realmente ver vocês. Olhar em vocês principalmente de que vocês são pessoas empáticas. Mas não é ficar pegando a empatia dos outros para acabar entrando cada vez mais neste processo de, muitas vezes, depressão. Por vezes vocês manipulam as próprias emoções para fugir desta situação. Eu entendo, piscianos. Talvez vocês estejam passando por esse processo emocional que esteja difícil, mas perceba, existe saída para isso. Existe saída porque existem situações que podem trazer novos entusiasmos para a vida de vocês. Se existe uma questão que te angustia com relação à justiça, a justiça do homem, a justiça espiritual, ela chegará para você, mas não é você se preocupando, é confiando. Quanto mais você estiver no excesso de preocupação, vocês acabam inclusive abandonando certas situações na vida de vocês que pode te ajudar. Em vez de ser uma coisa que vai elevar vocês, está derrubando cada vez mais. Então, assim, olhe para as suas emoções com muito carinho, abrace-se mais, cuide das suas emoções. A justiça divina, como minha mãe dizia, ela tarda, mas ela nunca falha. Então, olhe, seja mais carinhoso com você mesmo. Posso estar falando com pessoas lidando com situações com um pai, com uma mãe, com um vô, com uma avó, ou uma situação com um neto, que é como se vocês estivessem, que vai ser resolvido, inclusive com relação à justiça. Então, procure sair desta preocupação que só vai acabar ajudando vocês, assim, a estar sempre desanimados. Então, busque, se for necessário, ajuda de um psicólogo, ajuda de uma amizade, de pessoas que tenham mais experiência na vida para poder auxiliar vocês neste processo de transição. Vamos ver mais 3 energias, peixes, fevereiro de 2023.
e 26. Peixes, o que tem para os piscianos? Dois de espadas. Parece que a situação... Vamos lá, mais duas energias, peixes. Ok. Carta do diabo e um pajem de copas. Percebe? Pajem de copas, pajem de copas, pajem de copas. E percebe, para mim tá me mostrando assim, a solução é vocês olharem efetivamente para as emoções de vocês. Quatro de espadas, a carta do diabo e um pajem de copas. Descanse a mente de vocês. Descanse a mente de vocês, principalmente para sair desse estado de excesso de preocupação. Carta do diabo falando o seguinte: comece a olhar o que está sendo tóxico na sua vida. De repente, vocês mesmos estão sendo tóxicos com vocês, de não acreditarem nas suas potencialidades, de não acreditar na criatividade que vocês têm para poder sair desta situação. Quanto mais vocês ficarem olhando para esses aprisionamentos, esses apegos principalmente, apego, aprisionamento... E tem certas horas que vocês acabam, inclusive, manipulando as suas próprias emoções. E eu já vi falado isso. É o momento de vocês olharem, de vocês ficarem só o tempo todo olhando para os erros, para os erros, para os erros. Quanto mais vocês olharem... Deixa eu tomar uma água. Como dizem, quem nunca errou que atire a primeira pedra. Mas ficar olhando só para os defeitos ou os desafios que existem na vida, cada vez mais vocês vão se aprisionar e ficarem entrando, de repente, muitos de vocês precisando sair de alguns vícios, de alguns excessos. De vícios, de repente, com cigarro, com bebida, ou às vezes até vícios com jogos, que hoje está muito comum. E às vezes aí vocês vão se distraindo, se distraem e aquele foco principal, que é de repente o meu trabalho, o meu crescimento pessoal, a minha abundância financeira, acaba ficando de lado. Mas existe alguma coisa que vocês precisam sair. E excesso às vezes até do ego. De querer o reconhecimento de outras pessoas daquilo que você mesmo... Lembra que eu havia falado com a carta da Imperatriz? De vocês olharem para o espelho e reconhecer quem vocês são. E reconhecer que, mesmo que aquela visão que vocês tenham do espelho, ame-se da forma que vocês são. Piscianos, ninguém acorda bonitinho, com o cabelo feito e maquiagem pronta todos os dias. Esse excesso de internet faz com que todos nós, me colocam na mesma situação de que a vida é perfeita. A vida não é perfeita. Inclusive estamos aqui porque somos imperfeitos, mas perfeitos da mesma forma. Pajem de espadas, rainha de copas e uma rainha de ouros. Percebe uma coisa? Busque, vocês estão olhando para fora o tempo todo e esquece de olhar para a própria intuição, de cuidar da própria espiritualidade. E o que acaba fugindo da mão de vocês é exatamente o poder de conquistar a parte financeira ou dentro da materialidade aquilo que possa te ajudar. Posso também falar de vocês, piscianos, buscando ajuda com uma pessoa de touro, virgem e Capricórnio, Câncer, Escorpião e Peixe. Cuide da sua parte emocional, que a parte financeira virá. Mas vai ter que ser muito persistente, nem que seja um passinho de cada vez, piscianos, mas vocês chegam lá. E assim, posso até dizer que
existe também uma questão que vocês ainda se sentem traídos, se sentem como uma puxada de tapete, alguma coisa assim. A vida vai mostrar. O importante agora é você sair desse excesso de medo, de insegurança e ir para a vida. Oráculo do destino, o que vai ser positivo para os piscianos agora em fevereiro? Uma energia positiva para os piscianos, vai ser você. Incrível, né? Abraçar e receber a abundância que vocês já têm na vida. A parte de realização material. A vida quer que você prospere, mas para a vida te trazer mais abundância, você já tem que acreditar que você já é abundante. É igual aquela história, meu dedo dói, meu dedo dói, meu dedo dói, uma hora seu dedo vai doer. Então, cada vez mais que você se colocar no medo e da insegurança, cada vez mais você vai se ver dentro dela. Quanto mais você olhar para a energia de abundância, acreditar, buscar seu lado espiritual de uma forma positiva, para um crescimento pessoal, mais você vai ver a abundância entrando na sua vida. Não que não vai haver desafio, sempre haverá. Mas você vai conseguir encontrar nos desafios a alavanca para você seguir adiante. Qual que é a energia desafiante para os piscianos agora em fevereiro? O que vai ser desafiante para os piscianos? O desafio vai ser encontrar a paz interior. Vocês ainda não acreditam que esse é um direito de vocês de nascença, de ter essa paz. Mas é aquilo que eu falei, o desafio é encontrar a paz interior. E para isso, será o momento de vocês começarem a olhar com carinho para as emoções de vocês. Curando aquele caos emocional que está dentro de vocês, para vocês saírem disso. Inclusive entender que a espiritualidade deseja que você tenha paz, mas para você ter esta paz, você tem que buscá-la. E como neste momento de que isso está sendo desafiador? Olhe para suas emoções, abrace, chore, busque ajuda para curar e conseguir ultrapassar esse limite, ultrapassar essa situação que esteja acontecendo e assim você ultrapassar esse desafio que é a busca da paz interior, ok? Parte amorosa dos piscianos, como estão os piscianos agora no mês de fevereiro? Peixes, uma energia. Olha a energia. Ouça com o coração. Você está ouvindo, mas precisa ouvir com um coração amoroso. Perante essa situação na sua parte amorosa, como é que você está olhando para esta situação, pisciano, no seu campo amoroso? Você está escutando, digamos, o seu parceiro, o seu namorado? Por que não? Dentro do trabalho, as suas amizades? Você está ouvindo com a voz do coração? Ou você está ouvindo sempre com a mente, que mente, e sempre às vezes está entrando no estado, inclusive até de julgamento? Então, ouça tudo que vier para vocês agora no mês de fevereiro, ouça com o coração. Às vezes, essa energia pode até estar trocada. Por vezes, você acha que o seu emocional está tão abalado, por isso que você não consegue escutar o outro, só que percebe que talvez é o outro que esteja realmente precisando ser ouvido. Ok? Vamos ver com este deck, energia no campo amoroso, peixes, fevereiro. 3 energias, piscianos. Vamos ver. O tempo todo querendo racionalizar a situação.
sendo frio. Existe uma vontade. Eu percebo assim, olha, piscianos, por vezes vocês ficam manipulando as próprias emoções. Existe uma vontade de ter um relacionamento, mas a frieza de vocês acaba não... A frieza, eu não diria nem a frieza, eu diria que vocês estão escutando todas as situações com a mente, têm a vontade de realizar, de ter uma pessoa ao lado de vocês, só que é como se vocês se fechassem nessa situação. Por vezes vocês manipulam a própria... digamos assim, vocês acham... Posso estar falando com muitos piscianos aqui que acham que está enganando as outras pessoas, mas pode ter certeza que a outra pessoa está percebendo que você está no relacionamento com a mente no relacionamento, porque o coração está em outro lugar. Ok? Campo de pensamento, campo material dos piscianos e o campo espiritual. Este mês pedem para vocês escutarem a pessoa que está ao seu lado com o coração e não com a mente o tempo todo. O campo de pensamento, existe alguma situação que vocês têm que ultrapassar isso. Não sei se existe a necessidade aqui de repente de fazer uma viagem para limpar o mental de vocês. Limpar o mental e limpar o emocional, para que vocês possam fazer esse processo de transição agora no mês de fevereiro. E entender da paz interior é importante, mesmo que ela seja um desafio. Inclusive, encontrar dentro de vocês essa situação que, assim, ver que vocês são abundantes. Eu sei que está difícil passar, o momento que pede aqui é se afaste de algumas situações. Um exemplo, se você emocionalmente não está bem, por que você o tempo todo está querendo buscar situações para ajudar outras pessoas, sendo que neste momento quem precisa de ajuda são vocês? Desculpa. Campo material, a vontade de querer crescer, a vontade a luta do que vocês querem. Só que muitas das vezes essa busca de vocês pode chegar, né? Notícias que ajudam você. Vou precisar tomar água de novo. Vocês racionalizam certas situações que na verdade vocês têm que ser emotivos, e em partes que vocês têm que ser emotivos, vocês racionalizam demais. Pense sobre isso. Existem coisas chegando para vocês, existe um novo início, pode ser que chegue uma notícia de um novo trabalho para vocês que vai trazer novas ideias. Então escute principalmente a sua intuição e pare de ficar racionalizando tudo. Campo espiritual, muita briga, muita desavença internamente de vocês. É como se vocês estivessem lutando contra vocês o tempo todo. A espiritualidade fala, pare de querer, até competir com vocês mesmos, vocês ficam fazendo isso. Uma falta de paciência com vocês mesmos, e um momento, se vocês estão passando por um processo emocional que está dificultando, não é vocês ficarem sem paciência e querer brigar com vocês mesmos, levando vocês a sempre estarem instáveis, tanto instáveis, e acaba aumentando cada vez mais essa sensação de medo e de insegurança. Ok, piscianos? Um ótimo mês de fevereiro para vocês, que vocês consigam ultrapassar esse desafio e encontrar realmente a paz que vocês precisam, olhando principalmente que vocês são abundantes. Um beijo, piscianos, e até a próxima leitura. Tchau, tchau.